Oi pessoal, aqui é Eduardo Brandi, estou junto com Léo Moretti. Somos amigos há mais de 40 anos e somos apaixonados por cinema e trilhas sonoras. E por isso montamos esse podcast, o Notas de Filmes. Sejam bem-vindos e divirtam-se. Olá pessoal, esse aqui é o Nota de Filmes. Fala Léo, como é que você tá? Opa, tudo ótimo. E aí? Aqui tá tudo. Hoje é um dia muito especial que a Eu gente vai sei. falar sobre o filme que a gente mais ama, Prelúdio para Matar, também conhecido como Profondo Rosso no título original em italiano, e também conhecido como Deep Red no título original internacional, né? Que é o que eles chamam de título internacional. Do grande Dario Argento, com a, Grande famo... Dario Argento, filme de 1975. com a maravilhosa, clássica trilha de rock progressivo da banda Goblin, que eu adoro. Que foi tipo. Eu tenho muita paixão por essa trilha. Curiosamente, quando a gente teve a ideia de fazer o nosso podcast, a gente fez um teste de como seria o piloto e tudo mais, e foi justamente esse o episódio que a gente usou como piloto, porque era um filme que a gente amava demais, com a trilha que a gente ouvia direto, então a gente falou, pô, vamos começar com Profundo Rosso, que é o Prelúdio para Matar. A gente provavelmente vai ficar falando Profundo Rosso durante uma boa parte do tempo, porque a gente está acostumado com o título original. Eu acho que, na minha memória de criança, a trilha de Profondo Rosso é uma trilha muito importante para mim, porque era uma trilha que meu pai, que era italiano, tinha comprado em vinil. E aqui no Brasil ele tocava para mim e para o meu irmão. E a gente adorava. E eu já tinha o sentimento que ela era uma trilha assustadora, assombradora, mesmo se eu não vi o filme até depois com você. Só até 2004 a gente viu, né? Eu vi Provavelmente, acho até que foi 2004. 2004, é. Foi muitos anos assim. Mas foi uma coisa que me influenciou muito, assim. No que hoje eu também continuo sempre moldando um pouco o meu gosto de trilhas, especialmente de trilhas de Não, terror. assim, é um filme especial, é uma trilha sonora especial para você botar para suas crianças ouvirem, pelo visto, né? É, é. Meu pai gostava de rock progressivo, eu acho, né? As crianças vão gostar da música que eu quero ouvir. Não, eu me lembro de eu e meu irmão atuando assim no Rio de Janeiro, tipo, usando a nossa imaginação moldada pela trilha, que vocês vão ver é muito interessante, é fantástica, né, cara? E funciona tão bem com esse filme de forma tão imprevisível, porque no papel, o jeito que essas faixas funcionam não deveria funcionar com o enredo do filme, mas funciona perfeitamente, né? É engraçado que a gente, quando foi ouvir, assistir o filme pela primeira vez, né? Naquela época, para baixar um filme era muito complicado na internet. A gente demorava uma semana para baixar o filme. Ainda mais um filme desse que não era um filme exatamente fácil de baixar. Não era uma coisa muito fácil de encontrar e tudo mais. E a gente ficou ouvindo bastante a trilha sonora. A gente passou pelo menos umas 2 semanas ouvindo a trilha sonora direto. Eu lembro que E eu queimei o disco e a gente andava no meu carro. Eu não era um bom motorista, mas ainda não aí é. a trilha dava senso maior de terror com as minhas manobras. Existia esse momento. Existia esse momento. E a gente. E é engraçado que quando você ouve a trilha, sem ver o filme, você não consegue entender como é que essa trilha se encaixa no filme de terror e suspense e tudo mais. Aí depois, quando você assiste o filme, é muito interessante, porque como ela encaixa tão bem, na real, você não consegue imaginar o filme sem essa trilha. E ao mesmo tempo, o filme, na verdade, é um filme extremamente peculiar em razão disso, porque o filme ele tem uma série de coisas que jamais teriam dado certo. Mas eles dão certo nesse filme. Respeito de quê? Do aspecto do narrativa, Não, esse, dos em termos personagens? de narrativa, a trilha sonora não bate em nada, né, com a ideia do filme. Ah, Funciona extremamente bem, não, mas com mas, certeza né? não seria uma escolha segura, é uma escolha longe de ser segura.
Sim, mas aí, tendo escutado essa trilha muitas vezes ao longo dos anos e tentando entender por que que ela é ela deixa tão inquieta, tem alguns aspectos que o rock progressivo, que é um rock cheio de timbres meio exagerados, de sintetizadores, com guitarras, com um baixo muito contundente, e os timbres se comportando e exercendo funções que talvez no forma mais tradicional não não enquadram bem com tipo pop rock. Digamos, por exemplo, o baixo aqui, ele é quase o lead instrument. Ele tem em diversas faixas ele tem protagonismo maior do que a guitarra. Então tem faixas que a guitarra está tocando uma linha repetida e o que está floreando é o baixo, e a gente vai ouvir isso, sabe? E também tem os tempos são esquisitos. E aquele negócio que influenciou também a faixa principal, influenciou o John Carpenter no tema do Halloween, porque é aquele tema repetido, que é aquela coisa que fica meio quase Um obsessiva, loopingzinho, né? tipo Acho um que a gente já maníaco, podia até começar já botando lá a primeira música, né? Só para sem dúvida. Cara, já essa animar. faixa, essa pessoal é profundoroso. Aí você já vê que já começa com esse repetido, vai com Maniac. Esse baixo. Também ele brinca muito com dinâmica de volume, né? Começa silencioso e aí o perigo aproximando, sabe? E o filme ele começa, na verdade, a cena de créditos é com essa música. Faixa inteira no início do filme. Essa parte aqui não começa aqui. O órgão de igreja. Nada pode ser mais anos 70 que isso. Né? Eu achava que eles tinham lido em algum lugar que eles tinham gravado esse órgão numa igreja, mas eu acho que eles fizeram isso em Suspiria. Isso é um mellotron, eu acho, que é um instrumento, um sampleador antigo, usado pelos Beatles também em Strawberry Fields, essas coisas assim, sabe? Mas É porque no caso do Suspiria, que é um filme até que ficou mais conhecido, em razão até do remake que fizeram. É o mesmo diretor, né? O original, no caso, né? O Dario Argento, e também a trilha sonora também era do Goblin. ó, e essa parte aqui, eu adoro essa parte aqui, cara. Esse baixão. E essa faixa também é utilizada. Eu notei revendo o filme. Acho que tem 7 composições, mais ou menos. Cada uma é usada em diversos momentos repetidamente. Essa aqui é sempre usada quando você está vendo as cenas emblemáticas do assassino se preparando todo para matar, para fazer seu terror. Ele usa muito nessas cenas, assim. Você vê o olho pintado, tudo muito vermelho quando... E nesses créditos, ele tem um momento que a música ela é interrompida e começa a canção de Niná, no caso, que é mais ou menos é o prenúncio do assassinato. Quer que eu coloque aqui? É que eu gosto tanto dessa música. Coloca, só pra Tá, gente... mas eu vou voltar pra... Coloca, depois a gente volta com É ela. mais ou menos depois assim que faz. Aí faz o fade e entra essa musicazinha que é completamente diferente. Agora a gente tá vendo uma cena que é praticamente uma cena de Natal, mais ou menos, né? Uma árvore de Natal no fundo. Você vê umas sombras lutando e uma faca, claramente, na cena. E a faca cai, isso tudo uma câmera parada, uma câmera no chão.
e vê só dois pezinhos de criança se aproximando. É uma cena muito curta. E depois disso a gente volta pra cena pra música do jeito que tava antes, né? Do que a gente tava ouvindo antes, o É Profundo muito Rosso. interessante. E essa musiquinha toca aí, em seguida, em diversos momentos, quando, logo antes do. Tem momentos específicos para cada faixa. Então, quando você vê alguém, alguma vítima que está prestes a ser, tipo, abordada pelo assassino, o assassino coloca essa música para tocar no ambiente antes, né? Então toca antes disso, né? Assim que ele. É assim, sim, toda vez que você vê o assassino, ele vai meio que se preparar, eu acho, como se fosse o gatilho pra ele atacar. Ele costuma O que colocar não essa é, música, o que é muito essa canção de Niná. cinematográfico, assustador, mas se você pensar da questão prática, se eu quero surpreender alguém, acho que o ideal é chegar na moita, assim, de fininho, e assassinar a pessoa sem que ela tenha tempo de correr ou nada. Mas tudo bem. Outra coisa que esse filme, ele é. A gente fez Olhos Bem Fechados semana passada. Esse aqui também, ele é uma espécie de pesadelo quase. É tipo, a narrativa, nada é tão. Tem muitos momentos que você questiona, pô, mas isso é possível na vida real? Na verdade, é. Na verdade, o filme ele tem uma lógica totalmente dele, totalmente própria. É, só pra gente enquadrar mais ou menos, né? O Profundo Rosso, né? O Prelúdio para Matar, ele é um subgênero de suspense chamado giallo. Que isso foi mais ou menos foi um movimento que teve na Itália, de filmes italianos. E giallo em italiano quer dizer amarelo. Existiam esses livros, que as capas eram amarelas, que eram bem pulps, assim, eram livros bem de suspense, de investigação, eram coisas desse tipo, bem violentos. E começaram depois, começou nos anos 60, a fazerem filmes giallos, né? O Mário Bava fez começou logo a fazer isso. E o Dario Argento, ele começou a trabalhar muito com suspense, né? Com uma coisa mais diálogo, com o filme Pássaro das Plumas de Cristal, né? Aí começou a trilogia dos bichos, que Ah, foi o é. Pássaro, que foi o Pássaro das Plumas de Cristal, depois foi o Gato de Nove Caudas e depois Quatro Moscas sobre o Veludo Cinza. E Embora esse moscas não foi. sejam exatamente bichos, né? Mas A trilha desse foi pelo Ennio Morricone, né? assim, o primeiro foi de 1970, os dois foram de 71. Aí depois disso ele fez, na verdade, um filme para televisão e um outro filme, La Cinque Giornate. Acho que nem Foi tem uma nome em comédia, português. né? Foi uma É uma comédia comédia. e não deu certo. Não deu certo. Aí ele resolveu voltar pro que ele faz melhor, né? Quis voltar pro suspense, quis voltar pro diálogo. Aí era para aí foi fazer Prelúdio para Matar, né? Profundo Rosso, que na época o título ia ser O Tigre de Dente de Sabre. What? É mesmo? Eu não sei por quê. Eu não sei Tigre de exatamente em que ponto essa metáfora ia fazer algum sentido. Mas como já tinha vários outros diretores, né, fazendo filmes com nomes de bicho, né? Porque o pessoal é aquilo, né? O pessoal vê uma coisa maneira e já quer copiar, né? Uhum. Aí ele ficou meio puto e resolveu trabalhar com Profundo Rosso, né? Quis pegar mais essa parte das cores e tal. Hum, maneiro. E a coisa mais curiosa é que, na verdade, a mãe do Dario Argento, ela é brasileira, né? É mesmo? Não sabia isso. Ela é uma fotógrafa, Elda Luxarto, cara de Porto Alegre. Oh, Ela uau. fotografou muito Rio, São Paulo, Bahia, tal. E, e ele teve no Brasil de novo, né? Na última vez que ele teve no Brasil foi em 2011, Ah, é. no Ele se Festival do lembra bem. Rio, onde a gente, no caso eu e Léo, tivemos a Léo. oportunidade de assistir Prelúdio para Matar no cinema. Que coisa maneira que foi aquilo, né? Eu lembro que você me ligou, tipo, eu tava no escritório e você falou, cara, vai ter Prelúdio pra Matar no Cinema Odeon aqui no Rio. E eu disse, onde é que é isso?
Aí você falou, é no centro? E eu disse, yeah! Ah, bons tempos. Não, Mas é. Não, o foi mais. legal. Foi cópia 35 mm, né? Na verdade, a cópia Não, tava bem surrada, né? Real. além de ter a presença do Com, mestre, ele, né? a gente foi com o Dario Argento presente fazendo a apresentação, né, do filme. E, na verdade, ele ainda ficou sentado do nosso lado, mais ou menos. É na mesma fileira. Na mesma fileira, uns 4 cadeiras pro lado. É. Mas Tá ficou bem vazio, por pouco, né? sinal. Ah, ele ficou só uns. Acho que se ele ficou uns 10 minutos, deve ter ficado uns 15 minutos, aí depois ele vazou pro hotel, provavelmente. É, provavelmente foi jantar, fazer alguma coisa carioca, né? Deve ter ido pra Lapa. Foi pra Lapa. Imagina, Dario Argento na Lapa, assim, né? É, Mas, na verdade, eu acho que a gente foi as primeiras pessoas a comprar o ingresso. é. Mas tava cheio, tinha muita gente lá, eu me lembro. É, não, tava cheio, tava cheio. Não tava lotado, mas tava cheio. E, e o que é mais interessante, né? Que ele foi fazer o filme diretamente do jeito que ele queria. E logo no início do filme, na hora que o nosso personagem principal, o Marcus, que é um britânico pianista que está morando na Itália, eu acho que você pode botar até a Sim, a musiquinha que gente é ele toca introduzido de ao jazz. personagem com uma trilha de jazz que foge muito do som do Goblin. Porque acho que, antes de mais nada, dizer que todo esse negócio do Argento querer fazer algo diferente também foi assim também na trilha, que ele tinha trabalhado com Ennio Morricone e ele estava procurando uma coisa meio prog rock, muito inspirado pelo Pink Floyd, do King Crimson. E originalmente tinha o Giorgio Gaslini, era o cara que estava compondo a trilha. Eu acho que com uma vertente meio de jazz, sendo que o protagonista é um pianista de É, jazz. o protagonista é É. um pianista de Só que jazz. É. o Argento não achou que estava acertando a vibe. Então ele falou com o produtor, amigo dele, e disse: Ó, cara, eu tô precisando de um estilo meio jazz progressista, sabe? Eu quero jazz, mas eu quero um jazz meio prog rock, né? E aí tinha uma banda chamada Cherry Five, que o cara tava produzindo, que depois se transformou o nome para Goblin. E os caras entraram com tudo no projeto. Entraram fazendo a trilha e fizeram até É. bem rápido essa E, trilha e sonora, né? gerou várias colaborações posteriormente com ele, que eles fizeram Suspiria depois. Embora a banda foi meio complicada porque os membros foram meio que tinha várias versões da banda que onde tinha dois caras, aí dois caras saíam, o outro voltava, ficou uma coisa meio confusa. E pelo que eu entendi, existe várias bandas tocando música do Goblin assim pelo mundo, porque os membros que meio que brigaram ou se desentenderam, como acontece, né? É, fazem torneios assim. Então um guitarrista, Aí tem várias versões da mesma mas banda rolando. ninguém pode negar que essa formação desses quatro caras, que eu vou falar o nome, que era liderado pelo Claudio Simonetti, cujo pai se chamava Enrico Simonetti e que morou um tempo, era um compositor e um apresentador de televisão italiano que morou aqui um tempo também em São Paulo. E o Claudio Simonetti, filho dele, que é o tecladista do Goblin, nasceu em São Paulo nos anos 50. Depois foi para a Itália e fez universidade e conheceu esses outros caras. E o Máximo Morante é o guitarrista, felizmente morreu no ano passado. Fábio Pinatelli, que eu já falei do tremendo trabalho de baixo e da parte de rítmica do filme e Walter Martino na batera. Então, esse quarteto é que fez a trilha. E, obviamente, deram algum crédito para o Gaslini, porque o Gaslini fez as trilhas de Ninar, e também tem um tema muito bonito da protagonista Diana, que eu acredito que foi composta pelo Gaslini. Então é meio que uma mescla, assim, mas que o Argento quis apostar muito nesse som meio porra louca de psicodelia. É que sim, na verdade o filme na verdade é todo, ele é muito arriscado, né? Eu acho que as pessoas quando forem assistir, as pessoas que já assistiram vão poder atestar, né? Você meio que você passa a ignorar uma série de coisas
Você passa. Porque o Diallo ele já tem um pouco essa pegada um pouco mais trash, É estilo sabe? E é uma coisa. sobre história, eu acho, um pouco. É tipo, você tá vendo um videoclipe muito estilizado, onde cores são extremamente saturadas, né? E Não, é tudo muito saturado. A estética dos filmes de Diallo são estéticas muito fortes. Eles têm uma direção de fotografia e direção de arte que são muito marcantes, assim. Você olha, e você vê que nada ali tá por acaso. E nesse filme, nada tá por acaso ali. Você tem cenas que os personagens figurantes estão simplesmente são pessoas que estão paradas, que é só para compor a cena. isso é engraçado, né? Então você, Eu notei isso no filme. Tem cenas onde o protagonista tá andando e tem um montão de gente, tipo, quase fazendo aquelas estátuas parado, é. de rua que você vê na praia, às vezes, os caras fazendo aqueles performistas, sabe? Tem uma cena que é ótima, os caras andam discutindo, o protagonista, assim, conversando, o Marcos, né, com o outro cara, e as pessoas no fundo, só para fazer a cena ficar bonita, é um monte de gente parada, uma olhando para uma vitrine, a outra olhando para nada, mas é só para poder criar toda a plástica do filme, né? Inclusive tem uma cena logo num bar, que é logo que fica muito claro no filme, que é baseado num quadro Edward Hopper, do Edward Hopper, né? né, o É. Nighthawks, aquela pintura clássica, né, que é uma das mais famosas, né, reconhecidas da arte americana, que é um bar, assim, que fica meio que numa esquina, e as pessoas meio que solitárias. Então, esse bar, ele foi Não, e replicado no ficou filme. lindão, embora fica completamente tipo peixe fora d'água na cena aqui, ó. Você tá vendo uma coisa europeia ali, uma coisa que claramente aquela É tipo uma é uma piazza, né? piazza, É sim, uma sim, piazza em Roma, né? italiana. Que se o filme se passa Mas na ele foi cidade de gravado em Roma, Turim. mas foi gravado em Turim. É. Não, se passa em Roma, mas no caso, essa cena ela foi Ó, que filmada em doido, que Turim. foi aí que meu pai fez universidade em Turim também. E meus primos também moram lá. Aí a gente é introduzido a esse personagem desse pianista de jazz, Coloca a música, mas coloca que um tem, jazz. que tem uma vibe tão maneira para um personagem assim. É um cara que você. Eu digo, pô, eu gostaria de conhecer esse cara pessoalmente e hang out, e passar um tempo hanging out com ele, né? O cara tem uma vibe tão É cool. o personagem, o Marcus, né, que é o personagem principal, que é o ator é o David Hemmings, É, que fez o é. Blowout. E depois de um tempo ele começou a fazer mais pontas, eu não sei Ele tá em porque, Gladiador, é do uma Ridley Scott. ele parece um gladiador, ele aparece em vários outros filmes, ele aparece no Scorsese também, É, naquele Era da Inocência, ele aparece em uma série de filmes, mas ele aparece mais no coadjuvante, mesmo assim, nem coadjuvante, assim, né? Ele é. aparece mais no... Quase. Mas ele fez o Blow Up, né? Depois daquele beijo, que é o clássico, fez Barbarella também, em 68. Então, ele fez aquele Liga Extraordinária Ah, também. é? Mas Tá. vamos só dizer que ele Excesso. introduziu tentando treinar uma banda a tocar essa música e ele comenta logo quase acho que é o mission statement do filme, né? Que é não pode ser muito certinho, tem que improvisar. Parece até o que você falou que era o plano do Argento nesse filme. É meio como se o Argento já tivesse preparando a gente para o que ele vai fazer, né? Então o Marcos chega, interrompe a banda e fala que tá tudo ótimo, tá tudo muito bom, mas talvez seja bom demais. Ele usa o É, termo assim, um mais pouco sujo. tá clean, tá limpo, tá preciso, mas tá muito É. formal. Que tem que ser um pouco mais trash, tem que ser um pouco mais jazz. Ele até lembra, né? Porque esse é o tipo de jazz que se tocava em bordéis, né? Exatamente. O que eu achei interessante como a primeira fala do personagem principal, ou de qualquer um no filme, Ele meio que, é, na verdade ele te prepara pro, porque antes disso é foram só só gritos, gritos na real. e awesome prog rock music. Mas assim, Sim. e também é também é a última vez que a gente ouve música
de jazz mais tradicional no filme, basicamente. Aí tem um momento depois que eu vou tocar que também é ele. No momento que Sim, ele toca sim, sim, piano sim. junto com. Exatamente. Mas aí o que toma conta são momentos entre onde a ação, a trilha é sempre um rock progressista de formas às vezes quase absurdas, mas fantásticas assim, tipo ah, a gente em seguida a gente conhece uma Psychic, que para mim é a pior atuação do filme, para ser sincero, cara. Assim, aí depois é. É assim, o filme ele entra depois de ele vai para um congresso de parapsicologia. Então, é porque dentro do diálogo, né, você tinha muita essa coisa de suspense, essa coisa um pouco do sobrenatural, do macabro. Então é. E ele vai entrar um pouco nisso, né? É uma apresentação de falando de telepatia, falando desse tipo de coisa, e tem uma médium, tá, que tá fazendo aquele tipo de. Ah, você tá com uma carta no bolso, você vem de Phoenix. É, É, você vê não sei o quê, na sua carteira tem uma foto, sabe aquela coisa normal ali, né, de parapsicologia e tal, mas bem clichê, né? E de repente ela tem tipo um surto, porque ela pegou o pensamento de uma pessoa na plateia que estava pensando em matar alguém. era pensando em matar, ou parece que ela está descrevendo a memória do incidente que a gente viu no começo do filme, na cena do Natal. Que ela diz que tem alguém cortando carne, a carne humana, muito sangue, gritos, e aí ela diz, e você vai fazer de novo, assim. E aí tem aquela questão, se ela não tivesse falado nada, será que, que ela estaria viva? Talvez ela estivesse viva até hoje. Que na verdade acaba sendo o próprio título do filme nacional, né? O Prelúdio para Matar acaba vindo um pouco dessa coisa da premonição, né? E também da música, né? Que ela sempre toca um pouco antes do assassinato. Exatamente, exatamente. E por muito tempo eu achava Prelúdio para Matar um nome que não fazia nada de sentido. Mas se bobear faz mais sentido até do que Profundo Rosso, né? Embora as cores do Profundo Rosso, quando o sangue aparece na cena, é sempre um sangue meio Porque é um exagerado, sangue parece muito tinta. marcado, né? É, É um sangue assim bem saturado, né? Sei vermelho lá o mesmo, que. né? Na verdade, não, Mas é muito interessante. na verdade não é porque na verdade não chega nem a ser um vermelho mais profundo. Na verdade é um vermelho bem É, quase claro, né? laranja o negócio, assim, tipo. Mas, mas aí em seguida a gente vê a primeiro momento onde aí é todo estilizado. Aí que são os elementos do diálogo, né? Que é a luva preta do assassino, né? Tem sempre uma luva preta. Ah, sim, e todas as mortes são feitas com a luva preta, são feitas que é o Dario Argento mesmo que faz É, é a verdade. cena. E é a mão dele que. Eu não sei se é porque ele gosta de matar, mas de acordo com ele é porque é mais fácil ele Do fazer que logo do explicar. que ter que ficar explicando pra alguém, a pessoa errar e ter que ficar refazendo o take. Aí depois que a gente vê tudo isso acontecendo no, no, No teatro ali, no no teatro, congresso ali. a gente vê que o assassino fica meio incomodado, entra no banheiro, lava as mãos. A gente tem essa visão, acho que também é comum do diálogo, né? De você ter a perspectiva do bandido, né? Você tem Você a, tem tipo, sempre uma Killer versão. Vision, É. FPS do vilão, né? Você lembra Aí que tinha um filme desse que tinha um tubarão, que você tinha a visão do tubarão? Mas não era só o é, Tubarão, o filme Tubarão do Spielberg tinha isso, mas tinha um outro que fazia isso constantemente, toda hora você tinha a visão do é. Tubarão. Não, assim, é outro killer, esse é outro tipo de killer, né? Sim, E sim, sim. em seguida a gente vê o- volta a trilha do Profondo Rosso e começa a tocar novamente e meio que eles já pegam no meio, assim, eu adoro. Tipo, e aí as luvas chegando, a gente vê um montão de coisinhas que o bandido tem uma coisa com coisas Tem infantis, uma né? coisa infantil, né? Então você tem não só uma música de ninar, mas ele tem uma série de brinquedinhos, de bola de Bonequinhos do lado gude. de um estileto, uma faca de Só que é de sangue. bonequinho anos 70, né?
As É, coisas bem. E aqueles desenhozinho de criança, tipo é, do Insidious. tipo isso, né? Completamente nuts. E a gente corta pra a Helga, que é a psychic, lá, acho que É, a contando pra médium, mãe né? dela, falando, reclamando, que ela ficou muito chateada, consternada com a visão dela, blá, 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 que tá Assim, preocupada. ela tem um apartamento mais esquisito de todos, né? O É. apartamento dela era muito peculiar, né? Por assim dizer. Que era Como um. assim? A decoração, tudo era esquisito, os quadros horrorosos. Não, cara, mas não era. Ela tava tipo num Airbnb, que ela tava lá como hóspede daquele Ela- do barbudo, que era o psicólogo. Então ele tem um apartamento muito esquisito. Ou ele arranjou um Porque, apartamento cara, muito não, o cara esquisito. não pode ser um Airbnb, cara. Não, até porque Airbnb não existia nos anos 70. Tudo Ah, bem, não. mas. Não, era o aluguel, alugando o apartamento, sei lá. É, mas é É uma fácil de escolha. entrar lá na casa, assim, tipo. Ah, Acho não, que sim. a galera É também não. só Ou o assassino ele é muito bom de quebrar, tipo, tranca. de tranca, Ou, de. ou a galera não tranca a porta no Eu acho que pode ser um filme, pouco cara. dos dois também, né? É uma facilidade, cara, não tem, sabe? E Mas eu não acho. só a compra. E lembre-se que é sempre uma coisa hiper complexa, que ele sempre faz. Ele começa, ele tem tempo de entrar, tocar a musiquinha de ninar, Ah, aí sim. ela tem um coadjuvante na forma ou de um bonequinho, ou de um. Na primeira acho que não acontece nada, na verdade. Quando mata é só facada, né? É, só. Na verdade, ela quebra o vidro e ela fica meio que quase decepada no vidro, né? Não, mas aí que tá. Porque o que a gente tem é a cena começa. E agora eu vou tocar a segunda faixa maravilhosa do Goblin, que é a faixa que toca toda vez que o assassino comete sua atrocidade, toca essa música. E se você nunca ouviu, você vai ficar surpreso de quanto animada a música, né? Pra Ah, uma não, faixa super. que acompanha uma cena assim, onde tem pessoas perdendo a vida de forma das formas mais criativas e violentas. E é Ah, engraçado porque o Dario Argento, ele nesse filme, ele tentou buscar que as mortes fossem porque ele pensou, cara, a pessoa levar tiro, levar facada, esse tipo de coisa, a maior parte das pessoas nunca passaram por isso, elas não têm noção da dor. Então ele tentou fazer as mortes serem ou de queimaduras, ou de cortes de vidro, coisas que normalmente as pessoas é. já passaram por isso e poderiam ter uma noção do que é a dor daquilo. Facadas nas costas, ele tem que usar um pouco da imaginação, né? Eu espero que Até isso não tem no seja uma. filme. Até rola umas facadas no filme, mas Não, as mortes mais saquei, características. interessante. E são mortes violentas e pessoais. Parece que tem uma coisa meio. Não é fria, são mortes passionais, né? Tipo, tem um prazer o Não, assassino em elas matar as são pessoas. teatrais, né? Teatrais, é. Todo filme é teatral. Esse filme é um filme extremamente teatral. Você tem. Então, que nem a gente estava falando há pouco tempo, né, sobre a questão da fotografia do filme e tudo mais. O filme em si, ele é um grande teatro. O tanto que a discussão do Marcos com o Carlo, né, que é o amigo dele que também é músico, ele é nessa praça e tem uma fonte gigantesca ali. É, Você vê os dois na mesma uma cena extremamente aberta, assim, com os dois e uma estátua gigantesca no meio. O é. filme ele é muito teatral. Então o assassino ele não sempre não vai matar de maneira que seria prático pro ato de matar alguém. Entendi. Faz sentido. Tem que ter um Ele, bonequinho que entra, uma musiquinha que toca, aí entra, ele faz todo um prelúdio para matar, é, né? existe Hã? então, Tá existe, gostando? Hã? sim, sim, perceber que agora você já está começando a pegar o título nacional, né? Now you're getting it. Mas é uma coisa muito teatral. Então, o tanto que ele não mata ele podia ter matado. Se ele quiser. Na verdade, ele não precisava nem ter matado aquela médium, porque ela não fez nada que justificasse, ela não sabia É, quem era. é. Ela só Mas, identificou que mas tinha uma pessoa na plateia que matou alguém que mataria de novo. Mas e também aí a não. gente vê a primeira facada bate nela e imediatamente começa a tocar isso aqui.
eu fiquei muito curioso do ponto de performance, como é que o cara tá tocando, que isso é um pianinho, o cara tá tocando tão rápido, mas eu vi uma performance ao vivo, o cara, ele faz assim, uma nota, ele tá tocando, difícil, eu gostaria de poder, não sei como é que eu descrevo isso, Assistir? ele Ver o tá cara alternando tocando? entre os dois dedos muito rapidamente, esse taca, 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 isso é tudo piano, e o cara também, eu não sei se eles luparam isso, deve ficar cansativo ficar fazendo isso, pô, a música é longa. E o Olha cara que fazer groove. isso sem perder o ritmo, né? É, e a galera. Imaginem que tá acontecendo um assassinato enquanto a gente tá ouvindo essa música, né? Não, e um assassinato bem exposto, porque na verdade isso é tudo acontecendo numa janela da É. rua. Não, que tem um corte e a gente vê o Marcus conversando com o Carlo, reclamando que o Carlo tá bebendo demais e que o Carlo, na verdade, é o bêbado mais sóbrio que eu já vi na minha vida. Que o cara tá sempre, aparentemente, bebeu todas, mas ele consegue ter Você acha uma que é um bêbado conversa funcional, completamente né? lúcida. Oi? É um bêbado funcional, né? Ele tá bêbado, High mas tá functioning, lá. né? Tá funcionando bem. Tá de Que me boa. admiro que o Marcus fica pedindo dicas para ele de coisas complexas e o cara consegue ter um pensamento complexo, assim mesmo tomando todas. O cara é funcional, pô. É, O cara, ele tem a coisa da rua, da música, de bar e tudo mais. Então, acho que ele vive aquele mundo ali. E a trilha, curiosamente, a música é a mesma, mas eles devem ter feito várias performances da mesma música, porque tem pequenas nuances de diferença em cada cena de assassinato que usa essa música. Às vezes é um batuque a mais aqui, uma guitarrinha fazendo um riffzinho aqui. É muito interessante que é uma coisa muito orgânica, mesmo se é bem repetitivo às vezes o uso das faixas, né? Que na verdade só tem 7 faixas mesmo originais A que trilha eles vão sonora, assim. alternando. Cada uma serve a função. Então essa é a música chamada Death Dies, que também é uma tremenda. Só o título já é uma coisa maravilhosa. Seu Seria o que tá escrito na minha lápide. Death Death Dies. Dies. Death Dies. Eu acho... É, e Não ela consegue ser mais explícito do que Death Não, Dies. não tem como, não tem como. E Mas eu acho que é isso que é muito incrível nesse filme, né? Porque você tem. É muito operático. Eu acho todo filme de Halo, ele tem essa coisa operática muito forte, é muito exagerado. Então você tá lá aquela mulher sendo assassinada com sangue extremamente vermelho, espirrando, e o Marcos, né, que é um pianista de jazz, e ele tá assistindo tudo isso da piazza, ele vê e ele sai correndo pro. não, Tipo assim, primeiro, desculpa, primeiro ele ouve um grito dela estridente e ele diz: "O que que houve?" Ele fica olhando para procurar o que está acontecendo e o Carlo que tá bêbado diz: "Ah, talvez alguém tá sendo violentado, sei lá, alguma coisa assim, tipo, assim, na ele faz uma defesa piada dele como se ele alguém estivesse transando. na defesa dele ele tá bêbado, então, sabe, em defesa do Carlo, coisas que um bêbado falaria mesmo. Aí, aí em seguida a gente vê a cena que eu tinha entendido que a cena é estranha, porque a gente vê ela dar uma facada e parece que a Helga tá morta, mas ainda o assassino ainda consegue quebrar a janela com ela e a gente vê o É, pescoço perfurado. exato. E aí em seguida o Marcos corre, que ele aparentemente sabe exatamente o apartamento da Não, mulher, não, né? ele sabe exatamente onde tá. Normalmente a Não, gente ficaria contando para ver quantos andares são, qual mas lado que seria do bloco. Não, ele simplesmente ele sai reto. Mas a explicação imediata é que ele mora no prédio, eu acho que ele conhecia ela, alguma coisa assim. Acho que ele não conhecia, não, mas ele Talvez. morava no prédio, sim. Mas de qualquer jeito ele não teve dificuldade. E aí Não, toca uma outra porra, eu trilha. moro no meu prédio, se eu vejo uma coisa assim, eu vou ficar um tempo assim, não, qual andar, qual é o lado, qual não É sei o quê. verdade, é verdade. Não, Além ele do chega com fato, uma você extremo não sai ágil. entrando. Você não tá vendo uma Não. cena daquela, e você não sai entrando naquele apartamento, você não sabe nem quem é que tá lá dentro, né? Eu não.
É muito imprudente, né? Você sai correndo de frente Ele como. sai correndo, sai entrando no apartamento, ele não tá nem aí. É, Aí ele sai jogando, ele ele. joga a jacket dele assim na sala e sai entrando no. E cá entre nós, eu não sei como é que era o DNA testing naquela época, mas o cara entrar numa cena ativa de crime e tocando coisa, pode Ele não sai complicar teu tocando caso, coisa, assim. na verdade. Ele toca coisa, Mas ele tira ela ele tira ela lá da janela, o que também até é comum, né? Porque você não sabe se a pessoa ainda tem como salvar ou não, né? Então, tudo bem, eu só sei que do jeito que ele encontra corpo morto nesse filme, certamente ele seria uma pessoa de interesse para a polícia, sabe? A lógica aí é que seria uma pessoa ele de é o interesse herói. da polícia se a polícia tivesse interesse em alguma coisa também, né? É, porque a polícia. Mas só uma coisa, aí quando ele entra, eu notei uma outra coisa. Tem a música também, a trilha do Marcus descobrir o corpo. Então, a gente vê a trilha do assassino que eu acabei de tocar, e essa trilha, toda vez que o Marcus sempre chega logo depois que o assassino matou a pessoa, tem sempre essa faixa aqui. É um pedaço de uma música mais longa que se chama Deep Shadows. E não sei bem por que que eles chamaram Deep Shadows, mas tudo bem. Aí ele chega assim, e ele corre, você vê ele chega. E tem quase um quê de otimista na faixa, né, cara? Embora ele tá só indo descobrir corpo morto. É uma coisa meio mas, eu consigo pegar uma atençãozinha na. Tem uma tensão porque ele tá sempre numa. E acompanha bem que ele tá sempre correndo pra chegar tarde demais, infelizmente, E sempre, é uma mas atenção jazz. é uma tensão jazz. Até porque agora é um bom momento pra gente mencionar como é cool o Mark, né? Ah, não. Nada bala esse cara. Ele é praticamente um herói da. Na verdade, se a Marvel fosse séria, eu já teria colocado esse cara como um dos super-heróis da Marvel, porque É. ele tem todas as características de um bom herói. Ele aparentemente, ele é extremamente controlado, extremamente cool, assim, nada parece tirar ele muito do eixo. Ele só usa a mesma roupa. Ele passa o filme inteiro praticamente usando o mesmo. O filme passa em vários dias, mas ele praticamente É. não troca de roupa, ele vê como se fosse um uniforme dele. É meio inspirado no que eu. Não sei se tô certo, mas o John Travolta usou a mesma roupa no Delírios do Sábado à Noite, talvez. Não é delírio de sábado da noite, é embalos de sábado à noite. Ah, mas Delírios do Sábado à Noite não é nada, não? É Medo em Delírio em Las Vegas. Ah, então tá. Bom, mas você entendeu, né? Ia ser engraçado se fosse delírios em sábado à noite, assim, né? O cara meio com umas drogas psicodélicas. E nota bem que todas as faixas parecem ter um grande lance de improvisando, parece uma coisa, um jam. Tudo. Não, tudo na É verdade. muito. É um grande. É uma coisa grande jazz. do prog rock, jazz. Então, e eu gosto que todos os instrumentos parecem que estão solando ao mesmo tempo. Ah, não, é. É como se. É muito estranho, não é? É hiper interessante e eles fazem magnificamente. Mas você tá tendo. A guitarra tá floreada pra cacete, o baixo tá solando, o batera tá fazendo fills pra Dedel, sabe? É muito bom, cara. É por isso que eu adoro essa trilha, cara. Essa trilha é perfeita. O cara ainda tá solando aqui enquanto eu tô falando aqui. Ah, não, tá nem aí. Na verdade, a música ainda tem mais de 1 minuto de música ainda. Calma. Não, aqui ó, tem o solo da batera agora. Era um puta batera também. Mas é impressionante como a polícia desse filme, na verdade, a polícia no diálogo em geral é uma polícia bem incompetente, assim. Extremamente desinteressada, nunca acha grandes coisas. Uma das características também do filme Diallo é que normalmente a investigação ela é feita por pessoas que são completamente amadoras. Elas não são necessariamente Detetives. detetives, não são nada disso. Muitas vezes até. é, Então, exemplo, nesse caso, é um cara que porque ele simplesmente começa a investigar. Não, ele se interessa, ele parece ter uma. Porque ao entrar no apartamento, ele fica certo que ele viu alguma coisa que
é toda a resolução do mistério de quem é o assassino. Ele acha que ele viu alguma peça de uma clue num dos quadros, né? Tem todo esse É, ele, lance. Aí ele ele tem, fica. ele tem essa. Ele tá andando, porque logo ele chega e, e realmente ele mora no lado de cima, né? Ele chega, ele passa por um corredor cheio de quadros. E ele tem uma. Ele, depois, quando ele refaz o caminho, ele percebe que tem alguma coisa diferente. Alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou ali naquele caminho dele. E ele não consegue exatamente saber o que que é. Também com o nível de estresse que você passa, né, por uma situação dessa, não nada muito incomum, né? Né? Mas é O, engraçado como a polícia realmente relapsa, né? Aí tem uma cena ótima que logo que o policial italiano pergunta pra ele o que que ele faz. Ah, o que que você faz da vida, não sei o quê. Você conhecia ela? Ele fala, ah, não, mora aqui na andar de cima, coisa toda. Mas você faz o quê? Ah, não, eu sou músico. Não, não, mas quando você faz o quê de trabalho? Qual é o seu ah, quer dizer, emprego? não, então o senhor é desempregado. Ele manda uma dessa. Não, não, eu sou músico. Ah, então você é desempregado? Aí, cara, babaca. Não, eu sou músico de jazz. É. Não, e o Ah, cara tá então você não. sempre comendo um sanduíche italiano, assim, um panini, assim, É, o cara comendo tipo, um panini, assim. de boca aberta, fazendo, para dar a ideia de que se você for contar com a polícia, esse caso não vai ser resolvido nem. Nunca. Não. É. A Então menos que o. O Marcus ele resolve que ele quer decifrar esse enigma. E logo nessa cena a gente conhece a protagonista, Diana, Yana Daria Nicolodi. que foi a mulher do, né? Que foi casada com o Dario Argento e faleceu tem uns 3 anos, eu acho, dois Ah. anos. E era mãe da Dária, da Da área Ásia, Argento. É, da Ásia, Ásia né? Argento. Da Ásia É, Argento. e é uma personagem muito interessante também, Não, porque é ela é ótimo. muito forte em termos de um personagem feminino com Porque, muita porque, presença. porque o que acontece nesse filme? Esse filme, o personagem do Marcos é extremamente machista. Ele fala coisas claramente machistas, assim. Mas o filme ele tem uma pegada feminista extremamente forte, porque a personagem da Diana, que é essa jornalista, né? Ela é uma personagem extremamente forte. E que era uma coisa extremamente incomum na época. A gente está falando de 1975. Esse filme ainda foi feito em 1974, né? Dirigido. E na Itália. Então, quer dizer, é um filme que você não via mulheres em papéis tão fortes assim, né? Ainda mais. É. Então, normalmente a mulher era vítima, eram coisas desse tipo, né? Esse filme é um filme que você tem personagens femininos muito, muito fortes. Engraçado que você falou uma coisa anteriormente, eu estava pensando agora. Você diz que o Marcus é maneiríssimo porque ele nunca perde a tranquilidade. Ele só perde his cool com a Diana. Ele se A Diana irrita, é. ele faz chilique, porque ele é todo irritadinho. E tem uma química, os dois têm uma química interessante, porque ela sente logo atraída por ele, né? E Eu começa a acho dar que em na verdade, cima. ele perde a tranquilidade com ela porque ela se recusa ela está no papel dela de gênero. Então ela flerta com ele. Ele fala que não está interessada, ela pergunta por que que você não está interessado em mim? Ela meio que ela confronta. É. E Então ela, isso deixa ele desconfortável muitas vezes. é, e a maioria das cenas que eles estão juntos num carro, ela tá sempre dirigindo também. É ela que dirige, na verdade O ela é um que eu não acho que naquela época seria uma coisa bem que ele fica incomodado, né, também. ele fica E, incomodado. Ele fica incomodado. ela dirige uma Cinquecento, que é aquele carrinho que parece é um Não, carrinho carro dos horroroso. Smurfs. Parece É uma muito caixa de pequeno, fósforo. cara. Não, é menor do que um Mini, é uma caixa de fósforo, né? E tá todo mal mantido, aí a cadeira dele quebra e ele fica, tipo, muito rebaixado em comparação a ela, assim, né? Quase uma criança andando do lado dela. Então tem esses lances que achei interessante que o Ele se Argento sente quase como o escolhe. Tom Cruise em todo o Eyes Wide Shut, né? Sinto... É, justamente. É, Ele, como a ele gente é falou real- bem na semana passada.
É. E, Ele e, realmente e- ele fica sempre nessa situação de que a que é como é ela que puxa a situação, ela que fala, pô, vamos investigar, e ele pergunta, por exemplo, não, vou investigar contigo, não sei o e quê. ela, Ah, eu vou no teu apartamento, eu vou fazer não sei o quê. Ela, eu vou te ligar essa hora, sabe, pra gente marcar de sair. E ele tá meio que, não, eu tô ocupado, tô tentando desvendar esse mistério, sei lá. Eu disse, mas não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos sair, vamos, sabe? vamos flertar. Ela Toca é nele muito ativa. bastante, ele fica É, extremamente é. incomodado com. E aliás, ela talvez tenha o jeito de colocar um cigarro na boca dela mais maneiro que eu já vi que ela faz meio que um flip como se fosse uma pistola, o cigarro, e ela coloca na boca, assim, você viu? Você notou isso? É o sonho do Robocop de acender o É o cigarro. Robocop. É melhor do que o Murphy tentou muitas vezes, não conseguiu. É, E mas assim, e ela é uma personagem extremamente cool. muito cool. Ela é, E ela tem ela é uma. muito, ela é muito charmosa, ela é muito. E realmente, ela é uma personagem muito forte. E muito bem representada pela trilha, que acho que foi o Gaslini que compôs essa. E é uma. Eu nunca dei muita atenção porque eu era sempre muito mais do campo Goblin, né? Mas tendo que escutar, é muito bonita e muito. É um momento meio que tranquilo dentro desse universo caótico que é o filme. E é essa Diana. Isso ocorre quando os dois estão juntos e as cores estão mais tranquilas também. Tipo, não tem vermelho quando os dois estão. Tem aquela cena no funeral da, da É, sim, Elga. essa é uma música que toca no funeral, tá? Só pra vocês terem noção do. É. Não, logo saindo do funeral. É, É quando eles acabou o estão flertando funeral. a primeira vez. É a primeira vez que ela diz: Você sabe que eu não tenho namorado, hein? É, Aí ele exato. diz: Aí ele diz: Ah, nem eu. Aí ela diz: Ah, espero que não. Alguma coisa assim, tipo. Não, na verdade, ela É, não fala nem que não tem namorado. Ela fala que ela assim, eu não tenho nenhum namorado fixo agora. Ah, é. É. Ela fala assim, É maneiro, é maneiro. E ele, tipo, olha, bora. E ele fazendo, tipo, o machinho lá. que não tá E, acostumada a né? mulher chegar Não, outra coisa e... que a gente não lembrou é que ela tirou uma mega foto na cena do crime dele e Ah, já tá na sim. estampa o dia seguinte, Tá na dizendo capa do jornal. o único. É, na capa, desculpa. É, na Sim. capa do jornal, o único. A única testemunha do... Testemunha do assassinato. Foto enorme assim na capa. Aí ele disse, pô, valeu. Isso vai facilitar muito a vida do assassino. Eu achei isso bem humoroso, assim, nessa cena. E ela meio que insinua que elas podem fazer alguma coisa ali no cemitério mesmo. E logo ele já, não, peraí, tô com outras coisas na cabeça, não quero fazer nada disso agora, você É, tá louca, estamos no é, cemitério. é. É uma E ótima dupla, né? é uma boa dupla. E o que é interessante é que revendo esse filme é, com um olhar bem atento, o que fica engraçado é que tem alguns momentos durante o filme parece que o Argento quer que você ache que ela é a assassina. Porque isso é uma característica também dos filmes de Halo, né? O filme de Halo, ao contrário de um filme tipo uma história da Agatha Christie, alguma coisa dessas, ou que nem agora que a gente tá aí muito em voga, né? A coisa do murder mystery, né? Uhum. Se você prestar atenção na história, você vai ver todos os sinais de quem matou, as pistas vão estar todas ali, e você pode tentar descobrir. Na verdade, no Diallo é totalmente porra louca nesse ponto. Ele pode ser qualquer pessoa. Não, e tem poucas pessoas de destaque. Então não tem muitas para escolher. Não é que você tem Sim, 40 pessoas. mas não faz exatamente um sentido. Acho assim, você não, você pode prestar atenção quantas vezes você quiser. Na verdade, parece Não, que você não vai ver, você não vai ter nenhuma. Você não tem a função de você. Não é um jogo para você desvendar quem é. Você tem que acompanhar o cara em seu papel de tentar encontrar as peças do quebra-cabeça, né? porque às vezes é um personagem que nem tá no filme. Às vezes é um personagem que apareceu no fundo, sabe? É uma É, coisa. é, E normalmente é um é. problema, às vezes, psicológico do personagem, que levou ele a matar.
É. né? Então você pode estar ali E certamente é e assim, não né? faz Esse diferença. filme. É, é. E nesse filme também. É. Você até me Mas lembrou isso. aquele filme Os Olhos de Laura Marsh, Ah, sim, sim. Que... que no final o personagem era um. É o personagem do filme, só que ele tem uma personalidade dupla. E então ele matou, mas ele era uma personagem dupla, por isso que ninguém sabia. Ele mesmo estava até ajudando a procurar também a pessoa, o assassino. Inclusive, o Mark vai falar com o psicólogo e o psicólogo. Eles têm um. Eles não sabem quem é, mas eles sabem praticamente explicar todo, toda a psicologia do assassino, né? Tipo, tem algumas coisas assim que o Diallo também tem umas conveniências, talvez, na história para evoluir o enredo, né? É Tipo, assim, eu conheço, eu li um livro sobre isso uma vez, sabe? Tipo, não, é coincidência, se você procurar essa música, você vai encontrar ali. o Diallo ele não tenta parecer um filme história real. Nada. Então ele meio que vai. Você vai na onda do filme. É. Aí ele vai. Então as coisas são extremamente convenientes. Às vezes você vai lembrar do filme depois. Você tenta pensar, mas por que que esse cara chegou nesse ponto aqui? Ah, cara, porque alguém comentou do nada na rua, alguma coisa. E o cara tá lá. Entendeu? Você não tem não uma ordem muito lógica. Por isso que É. a gente estava falando. Não adianta você tentar procurar, tentar investigar junto com o personagem, porque não é assim que funciona exatamente. É, e logo o Mark, que fica obcecado agora em tentar desvendar quem é o assassino, ele começa a exercer uma função de um detetive ou um policial, mesmo sendo só um músico, né? É, É só um não, músico. só um músico. Não, eu digo, ele não é eu não vejo muito músico investigando assassinatos, assim. Tipo, é uma função estranha, né? É. É, e mesmo assim, todo mundo no filme nunca questiona isso. Só o policial talvez questione um pouco. Mas é porque ele é um tremendo babaca. Na verdade, não É, questiona nem o cara tá procurando. Na verdade, ele só ele só acha come um engraçado. panini, Ele só fica comendo. É, e, toma um café. Na verdade, ele não tá é, muito preocupado em tanto investigar e tanto quanto o que que o Marcos está fazendo, né? é verdade. Aí, o cara parece que ele tá entediado mas eles também parecem aparecer nas horas exatas que você precisa que eles apareçam também. É, sim, sim, sim. O que já se torna muito irreal, assim. É que tem esse quê de um sonho de olhos abertos, né? É, tipo, e É uma grande história. Assim, é, o diálogo, na verdade, você está vendo o cinema como cinema. Você não está vendo realidade, você não está tentando te mostrar, mas isso é muito mentiroso. Não, cara, esquece não, isso. e são imagens tão emblemáticas e lindas, assim, Mais de pra frente vai ter estilo. uma cena, então, que você olha, e se você fosse aquela cena isolada, você teria problema, mas sendo um diálogo, sendo o Profundo Rosso, mais pra frente vai acontecer, a gente conversa, fala disso. É. Ela é tão absurda que dentro daquele filme você já não tá nem mais aí. Você fala, cara. E o mais bacana também desse filme, né, além da questão de gênero da Diana, da maneira independente, eu acho que ele é um filme muito. Ele tem uma entrada que é extremamente progressista, que é a questão do queer que tem nesse filme. Primeiro que praticamente todo mundo no filme dá em cima do Marcus. É, Ele tem essa. Ele tem esse charme dele lá. um Aí a carisma. Diana. E a Diana meio que já flerta com ele abertamente. Depois ele vai atrás do Carlo, encontra a mãe do Carlo, que é uma atriz que aposentada, que flerta com ele também, quer mostrar as fotos dela, como na época que É. quando ela era mais nova, fica oferecendo um refrigerante para ele. Ela fica marcando um 10 com ele ali. Ele tá querendo meio E que agilizar para sair, porque ele só quer saber onde o filho dela tá, que ele precisa falar com ele sobre o caso que ele tá investigando. que na Ele verdade precisa. é aquilo. O Carlos, na verdade, não ajuda com nada, mas ele ajuda a ouvir, né? Ele precisa falar com.
trocar uma ideia que o Carlo tinha mencionado alguma coisa. Às vezes os detalhes que você viu são uma coisa mais. Você viu alguma coisa e o seu subconsciente Você registrou viu, mas não alguma coisa sabe assim. exatamente o que é. E ele queria que o Carlo evoluísse esse pensamento. Mesmo se o Carlo está provavelmente completamente bêbado, sabe? Mas isso para o Mark não importa. Não, não. Ele é Aí too depois, cool. aí depois de encontrar a mãe dele, que fica flertando, ele vai pro apartamento. Pro apartamento do Carlos, aquele apartamento, né? Que ele encontra o namorado Não, dele. não, é do namorado do cara. Ele vai pra casa do O cara namorado. fica lá que o namorado do Carlo tava preocupado que o Carlo tava de novo bebendo demais, se entorpecendo direto, e aí deixou lá pra meio que ver se o cara voltava ao normal aí, passava um tempo lá pra ficar sóbrio. Na verdade, é muito interessante essa maneira que eles colocam, e também colocam o namorado do Carlos como se fosse uma coisa extremamente comum também. Não existe nenhum tipo de é quase como se. Acho que nem hoje em dia eles fariam dessa maneira, de maneira tão aberta. Talvez hoje em dia já. Mas antigamente, em 1970, você botar um personagem indo estar na casa do namorado é uma coisa extremamente. Era bem Sem, sem ser ousado, imagino. pejorativo, né? Sem É, ser nem dentro da trama, fosse uma coisa que teria necessidade. Se fosse uma mulher, não teria feito diferença nenhuma, né? Então é uma coisa muito que mostra como o Dario Argento fazendo esse filme ele estava com a cabeça muito aberta. é, é verdade. Sem dúvida. E, E aí o cara consegue, encontra o Carlo tá bêbado, ele tenta, diz, passa uma água na cara que eu preciso conversar sobre o caso com você. E o Carlo tá sempre tipo numa angústia, coitado, sempre sofrendo. Ele bebe mais porque ele tem um trauma emocional, alguma coisa assim. E depois a gente entende melhor, né, ao longo do Sim, filme, sim, sim. por que que ele tá sempre de porre. É, E o próprio namorado do Carlo também flerta com o Marcos. sim, tem um Dá uma flertezinho. flertadinha no fundo, assim, de leve na hora que estão se despedindo. É. Mas o Marcos não se importa com essas coisas, que tudo que ele quer Ali, o Marcos é resolver parece o que crime. completamente, ele tá completamente oblívio a tudo, assim, tipo, A única ele só coisa que ele tá está focando. preocupado é com o crime. Ele não quer saber. Não, sem tempo para amor, Dr. Jones. No time for love. É, É, agora é hora de eu resolver esse crime. é. E em seguida, tem uma cena até que, e, novamente, o Carlos estava completamente de porre. Em seguida, a gente vê o Marcus e o Carlos fazendo um dueto no Blue Bar, restaurantinho, no Blue é, Bar, tipo, arrebentando os dois. que é o do quadro do Nighthawks, do Edward Hopper. Que o Carlo também é um pianista profissional, eu acho. É o Sim, sim. trabalho do cara. Só que ele é mais outro, não chega a ser de jazz, é outro estilo. É, Eu e gosto muito do comentário do barman servindo a é, bebida, né? Que ele é muito, fala: Ah, o cara tem que tomar cuidado, que se descobrirem que ele é um bom pianista, vão demiti-lo. é verdade. Aquele cara era o regular pianist, né, do lugar, né? O cara tava tomando café ali. E você notou que essa cena também, os personagens ao redor, tá tudo parecendo estátua ali. Não, é Tem um exato, tá cara que tudo. tem um cara que puxa um trago de um cigarro e só, cara. Tem uma outra. Eu achei muito interessante essa cena aqui, que a câmera vai fazendo um panning do local até chegar Não, no barman. já tem uma mulher debruçada no piano com uma piteira, olhando pro nada, fumando. Extremamente É, elegante. parece personagem que não tem nenhum motivo pra estar naquele ambiente, assim, sabe? Tipo, é um diner, não é um nightclub, não é nada assim, mas tem gente extremamente bem vestida, assim. É muito interessante a cena. Ali mesmo você diz, eu tô vendo é um meio que um sonho, não chega a ser um pesadelo, mas não é alguma coisa inquietante, assim, sabe? E eles tocando uma música animadíssima de jazz, um dueto, assim.
Em E seguida, eu gostaria de falar isso de novo. Quem não assistiu esse filme, por favor, assista, porque esse filme é espetacular. A é, experiência que é assistir esse filme. E assim, eu já. Esse é um dos filmes favoritos. Eu não vou dizer que é é, o melhor filme, não é um dos melhores filmes que eu já vi, não, mas é um dos filmes que eu considero mais queridos, assim. Eu gosto eu muito também. desse. Eu já assisti esse filme, não sei nem dizer quantas vezes. Eu tô sempre, quando eu posso, eu apresento para as pessoas, aí assisto de novo. É um filme muito, muito, muito legal. E vale a É, pena realmente pegar para ver. é. E eu, eu concordo plenamente. E, mas voltando aqui para a história que a gente está contando assim, não é todo detalhado, é só porque ajuda a gente a organizar o cérebro, né? Então, aquela cena do Mark em seguida em casa trabalhando, porque ele tem um momento também, ele é tão cool que não só ele tá com a cabeça no caso, mas ele não deixa de trabalhar como músico também. Ah, não, Que ele ele tá na continua. casa, ele tá lá escrevendo numa partitura, praticando. Infelizmente, a música, a musiquinha que ele tá compondo no piano, que é bem maneira, não tem na trilha. Mas eu, usando a tecnologia do que eu tenho no meu controle, eu O consegui poder de música. pegar, eu pegar a cena, eu baixei a cena do filme aqui, só para tocar, que essa cena é muito interessante, que o Mark é quase o segunda vítima do criminoso, do assassino, né? E ele tá assim, tipo, fazendo. E representa o personagem tão bem essa. Na verdade, eu não entendo o que que o assassino tá fazendo no telhado. Não, Porque tem uma hora que ele percebe que tem uma coisa em cima e começa a cair pedaço de cimento no é. piano. Aí ele ainda pega, tipo, um. Por que tá fazendo o que no telhado? Qual o sentido que É. tem? Não, e ele em nenhum momento, ele sente que ele tá em apuros, mas em nenhum momento, esse é o personagem, resumido. Em nenhum momento ele para de tocar o cool melody do piano, mesmo em tremendo apuro, assim. Ele consegue pegar é o que? Um candle holder. Ele pega uma Uma estatuazinha, estatuazinha, uma né? E ele estátua, fica segurando, mas ainda aí com uma mão ele continua tocando e ele tá meio que. para que o assassino não perceba que ele É, percebeu. é. E ele começa a ouvir a musiquinha de Niná, né? Que acho que vai Sim. tocar aqui porque é o filme. Ah, e outra coisa, que nenhuma das cenas tem nenhuma pressa. É tudo. Se tem uma melodia rolando, eles deixam rolar. Olha isso aqui. Isso eu tô descrevendo, isso é a cena em tempo real. O Marcos está tocando pra gente Não, aqui. o filme tá no time dele. O filme não tá Aí nem esse é o aí. Marcos contribuindo aqui pro podcast dele. Aí a gente já ouve que ele tá sentindo. Aí ele tá ouvindo umas pegadas no. Aí ele começa a ouvir É. já. Aí alguém entrou. Evidentemente ele esqueceu de trancar a porta. Mas eu acho que ninguém Mas tranca a notou porta que nesse mesmo filme. depois disso ele Mas, não parou de tocar, ele continua tocando. Não tem problema. Ele deu uma erradinha aí porque ele ficou meio nervoso. Aí ele começa a ouvir. Aí todo. Basicamente é isso. Ele ouve. E aí o que acontece é muito engraçado que toca o telefone, que é a Diana dizendo que. A Diana diz, eu vou te ligar hoje à noite pra gente ver se sai, alguma coisa assim. E Marco Cineminha, aquela coisa ele meio toda. que esqueceu, mas quando toca, ele dá uma corrida rápida pra ir e diz que eu tô precisando de ajuda. E aí ele consegue só fechar a porta e trancar a porta de madeira. E ele tá falando, tipo, me ajuda, me ajuda. Aí ele para um segundo que ele ouve o assassino meio que sussurrando, né? Tipo, não importa quanto tempo eu vou te pegar, sabe? Alguma coisa assim. E aí você só vê ele pausando assim, escutando. Aí você vê que o assassino meio que para de falar. E o Marcus continua com a ligação depois, cara.
Não, ele continua de boa. Ele não tá nem aí. Vai Diz, parar a ó, tô ligação. precisando de ajuda aqui. Sabe, não é nem como. É tão engraçado isso, é tão fora do. É como você diz, é tudo. Tem que ligar. Ah, Suspend o você tem que disbelief, meio que. que o comportamento do cara é too relax para qualquer cena. Ele corre muito perigo ali, né? E ele se comporta como se o entregador de pizza saiu, sabe, sem dar o recibo Não, para ele ele. não tá nem aí. Ele não tá nem aí. É, Ele ouve aquela voz que é quase uma daquele filme Malignant, é, né? O filme mais é, meio que tentando, evidentemente, o assassino tentando disfarçar a voz, né? Que para Mas agora que ele ouviu a música da canção de Niná, ele já vai na loja, já compra um vinil que tem a música. certa de cara. Ele é quase aquele aplicativo Shazam, né, É, de celular, que ele começa a tocar assim, ele já vai meio que registrando. Ah, essa música é tal, do álbum tal. música de Niná ele compra e ele vai e toca e leva pro psicólogo lá, que era o Os parapsicólogos lá do começo do filme e os pra. caras, e todo mundo tem uma informação extremamente valiosa e conveniente ali, né? É assim, é aquilo, né? O filme ele meio que vai andando e as coisas precisam andar. Então, ele não vai ficar te dando muita definição. Ele vai, cara, eu preciso dessa informação para a próxima cena. E aí É. vai. Aí ele ouviu a música de Niná, já comprou o disco, já ouviu, já reconheceu, ainda bem que achou a certa logo de cara. Aí um cara fala assim, pô, mas eu me lembro que eu li um livro uma vez que falava de uma história, de um fantasma, de uma pessoa, no, Um que ouvia a assassinato, música de Niná num assassinato numa casa. é. Aí ele vai na biblioteca, ele já acha esse livro também. Ó, na biblioteca toca uma outra trilha aqui, chamada Wild Session, que acho que um timbre é muito interessante, porque o que a gente tá ouvindo aqui, ó, na verdade, a gente vê tipo uma tomada dele na biblioteca lendo. É um livro bem. É uma página o livro, mais ou menos. Não é nem um É, porque na verdade capítulo, o cara. livro ele só precisa de uma Não é nem um página. capítulo. É tipo meia página. É pouca informação. É, ainda tem um livro, ainda tem um barco gigantesco na biblioteca por algum É. motivo, né? Tem uma. Isso é muito absurdo, cara. É muito maneiro. Por que não, né? Mas eu queria só mencionar esse timbre que a gente tá ouvindo aqui, cara. Isso aqui é eu acredito que é um sintetizador Moog que eles usaram na trilha, fazendo esse barulho que é um oscilador chamado white noise. E aí o cara filtra, aí à medida que você vai filtrando, você consegue criar, tipo, parece um vento, né? Vento ou ar, ou oceanos, dependendo de quanto você mexer no filtro. E eu acho tão foda, tão maneiro isso, né, cara? É muito legal. E você ouve por trás, você ouve uma musiquinha de Niná. Eles mesclaram. Mas aí ele encontra o livro na biblioteca de maneira muito conveniente, É. né? Acho que nem com o Google a gente consegue achar as coisas tão rápido. E no livro tem essa história real que os parapsicólogo lá conta pra ele da criança, da música de Niná na Não, casa. e que o assassino também lembra coisas, e às vezes é uma pessoa normal que se transforma alguma coisa que é um trigger que transforma a pessoa em. É um É, gatilho lá que meio que faz. Aí tem a foto da casa. é. Aí ele vai ligar pra Diana, mas ele liga de onde? Do lado de uma máquina de expresso. Agora, só uma pergunta antes disso, só eu queria saber sua opinião. Do jeito que a câmera é tomada e a gente vê, tipo, uma cena externa olhando para dentro do Marcus olhando o livro, você acredita que o assassino tá meio que stalking o Marcus? Olha, eu acho que não necessariamente. O Giallo, como subgênero, ele tem muita coisa do voyeurismo. Hum, Então, a coisa de você. É quase como se a gente tivesse o tempo todo vendo escondido o que está acontecendo no filme. né? Tanto que o Brian De Palma ele puxa muito isso para os filmes dele Sim, também. Então, sim. tudo você tem sempre umas cenas do Brian De Palma que é como se a câmera tivesse um pouco
meio que na mão ali, sabe? Meio que olhando num canto ali da sala, Entendi. ou pela janela, ou pela esquina, sabe? Ele sempre coloca essa. O filme, eles têm essa vibe de voyeurismo rolando, assim. Então é mais estilo do que Mas eu acho que ali é mais entender. estilo, mais estilo. Porque uma coisa é certa, Porque tem uma, porque essa cena ela tem um detalhe, né? Essa cena dele estar na biblioteca, ele quer tirar, ele quer rasgar o livro da biblioteca, ele quer rasgar a foto da casa e levar embora. Uhum. Mas ele não quer ser noto. E ele tá um pouco preocupado com segurança. Aí passa o segurança assim do lado dele, ele meio que olha de lado, tal. Então ele tem essa coisa da tensão dele estar fazendo uma coisa que ele sabe que tá errada. Mas você acha que o livro é uma biblioteca ou uma livraria? É uma biblioteca ali. Então por que que ele só não aluga o livro? Cara, porque ele não quer alugar o É livro. muita coisa é muito peso para ele levar, né? Ele vai carregar o livro, ele só quer uma É, foto, ok, ele só quer uma fair enough. folha. Ele Mas eu te vai. pergunto, sabe por que eu te pergunto se o assassino tá olhando ele aí? Porque em seguida eu não entendo a conexão de como um assassino chega para a próxima vítima, que é a mulher que escreveu o livro, né? Que não sei Pode por, ser que ele estivesse olhando não ali. sei nem por que é uma pessoa de interesse pro. Essa é a morte que eu não consigo entender, mais do que qualquer outra. Qual- Pode ser que seja o assassino nesse caso, pode até ser também. Na verdade, o filme, na verdade, não deixa claro. Isso, na verdade, é Porque uma questão meio estilosa. tudo que dá a entender é que o assassino sacou que o Marcus é um cara que está mais interessado do que outras pessoas no. Não, porque o Mark, na verdade, já teve contato com o de- assassino nesse tempo É, todo que a gente tá falando. é. Não, não, eu tô dizendo. Embora não tenha falado diretamente o que tá acontecendo, mas É verdade, é verdade. É porque como todo diálogo tem poucas possibilidades de quem é o assassino no fim das coisas, das contas, né? E sim. basicamente é relativamente. Eu não consigo imaginar se eu teria. Se eu tivesse visto na época, tipo, não sabendo nada, não tendo toda essa experiência que a gente tem vendo filme de terror, eu acho que teria sido uma surpresa para mim, quem era o assassino no fim. Eu acho que é uma surpresa para todo mundo. Embora eu, particularmente, não sou uma pessoa que fica tentando adivinhar. Eu, mesmo quando assisto o filme, mesmo filme de investigação, realmente eu só assisto o filme, eu não Mas aí fico você só. ligando uma coisa na Mas você outra. não diz, caramba! Eu não tenho esse hábito. Eu meio Não, que normalmente eu gosto. só Eu assisto. não sei se era coisa que meus. Eu não fico tentando adivinhar, assim. A pessoa tem, a coisa tem que ser muito óbvia Né? pra eu ficar, porque eu realmente não fico com esse, eu não tenho essa pegada de ficar tentando, será? Quem será? Pô, será que é fulano? Será que esse fulano, pô, não pode ser fulano por causa daquilo? Não, Não assim, tenho esse, eu só acho assisto. que esse é um atrativo desses mistérios, é de ver se você na Não, muita posição gente ama. do detetive, você conseguiria resolver o caso, né? E é um pouco, Sim, sim. é Para parte as da pessoas é diversão, isso. né? É você se colocar no, Sim, no, sim. no, no, no Marcus, que ele está se colocando no Mas lugar eu da não. polícia nesse caso, porque a polícia não está fazendo nada, né? É, e, enfim, a próxima cena, então, a gente descobre que a gente conhece a escritora desse capítulo nesse livro, e em seguida temos toda a cena de novo. Começa. Na verdade, eu não tenho, eu não sei, eu acho. É aquilo. É um filme que a gente, na verdade, não tem muita lógica as coisas. Matar a pessoa que escreveu aquele livro não faz o menor sentido, É na só, é real. só de, mas, E, na verdade, a própria. E provavelmente nem o Marcos falar com ela também faria muito sentido, é. porque toda a informação que ela meio Ela que botou a colocou informação no e livro ela, já. e ela não é que tinha muita informação to begin with, porque ela só conseguiu escrever uma página so- sobre o caso. Então, Então ela é inútil. não, exatamente, é totalmente inútil. Então, imagina se fosse comigo, se eu escrever um livro, não sei quando, tem uns anos atrás, a pessoa viesse, mas você fez uma investigação, queria saber mais, eu falei, cara, é boa, nem lembro. É, pesquisa no Google. É, Cara, nem lembro. Eu posso te dar as anotações que eu fiz na época, talvez. Agora, não vou lembrar. uma coisa que eu digo é a melhor morte do filme, eu acho essa. É a mais estilizada, tem Essa cena, morte tem é negócio do, muito. do pássaro que da mulher que entra e ela meio que puxa uma faca para se defender e o pássaro
voa contra. Aí é uma cena muito. São cenas muito Não, a fortes, cena é muito muito boa. estilizadas. O Quentin Tarantino, ele chega a mencionar essa cena. Quando ele era pequeno, ele foi assistir esse filme no cinema. E ele considera que foi uma das experiências mais violentas que ele já teve em Na filme. época. Porque é uma cena que a música é extremamente pouco característica, extremamente forte, extremamente alta. E a cena é muito, muito, muito agressiva. É. Agressiva pra época. Hoje em dia, claro, que a gente até já viu coisas mais violentas que isso. Mas é uma cena que ainda assim ela tem a sua Não, e peculiaridade. novamente todos os movimentos musicais são iguais, né? Primeiro a gente ouve a música de Niná, em seguida a gente ouve a faixa Death Dies, uma versão dela, e aí acompanha todo o processo do assassinato, e logo em seguida tem a faixa do Deep Shadows, que. Não, do Deep Shadows, que o Marcus chega em tempo de encontrar o corpo. Então, isso também acontece aqui e vai acontecer mais uma vez depois, quando o assassino matar o psicólogo. Que o psicólogo depois é Sim. e na verdade, o que que ela escreve? A mulher chega a escrever uma coisa, porque o assassino mata ela esfaqueando. Não, É, o assassino mata ele é uma banheira fervendo, Uhum. com água fervendo, e isso na Europa tem mesmo, assim, eu acho que já tive lugares que a temperatura só da água quente chegava a 70 graus, então, quer dizer, chegava a uma temperatura muito, muito alta. É escaldante, né? E Tipo, escaldante. E o assassino ataca ela e depois ele meio que afoga ela nessa água escaldante. Então ela fica com o rosto todo cheio de bolhas, de deformado de hematomas e tal. queimaduras de Deformado de muitos queimadura. graus. E o assassino meio que protegido pela luva de couro, que na verdade não protegeria, É. mas O, vamos lá, né? mas ela chega. E quando ela É, cai e o banheiro tá totalmente cheio de vapor, ela meio que antes de morrer, ela escreve quem é o assassino. Esse é o ponto que fica um pouco confuso, porque o parapsicólogo, depois de uma cena um pouco mais à frente, ele vai lá e descobre isso, a coisa do vapor, ele liga os vapores lá e ele vê que estava escrito uma coisa. Não mostra que ele lê que quem matou foi fulano, mas não diz exatamente o nome da pessoa. Então a gente não sabe se a pessoa morreu mas antes de é. escrever ou se ele ou se simplesmente não mostrou quem é, mas ele Mas leu. do jeito que ele sai todo empolgado, dá a entender que se existisse um Que ele celular, leu. É. se existissem esses celulares nessa época, o crime estava resolvido. Ele já ia ligar para a polícia e já resolvia o caso ali. Ah, não, sim. Na verdade, a maior parte das coisas Ele resolveriam estava se tivesse empolgado e celular. foi para casa e fez um chá ainda. Tava tão empolgado que não foi falar Não foi diretamente, pra... ele simplesmente foi para casa. foi celebrar com um chazinho. Não, porque mesmo que, assim, porque honestamente mesmo, que se a questão fosse celular, falar com a polícia, ele poderia ter saído de lá e ido falar com a polícia. Né, é verdade. Não foi. Ele foi para casa fazer chá, tomar um chá. É verdade. É verdade. De repente ele não sabia tanto assim, né? Mas agora eu acho que a gente tem uma cena, as próximas cenas da investigação do Mark, depois que ele descobre o corpo dessa mulher e ele decide que ele vai. Ele descobriu também a casa, que ele tem uma pesquisa boticária também, que ele descobre uma planta que só cresce num, né, o cara é incrível, assim, né? Ele descobre a Sim, é o casa, 007. ele vai fazendo perguntas a tipo lojas de planta sobre um específico tipo de planta que tem na foto, né? Aí o cara, aí eles finalmente chegam num cara que diz, ah, essa aqui ela vinha da região Eu vendi tal, para cá. tal, e eu vendi para essa região assim. Aí o cara, baseado na horticulture consegue encontrar a mansão. Ainda bem que não é uma samambaia, né? Exatamente. Mas aí a gente tem vários momentos goblinescos aqui, tipo, emblemáticos. Porque ele chega, e aí é só ele,
ele tem um papo lá com que a casa ele descobre tá fechada há muitos anos, mas disponível para alugar ou para venda, né? Aí eu acho que ele meio que finge que ele é um interessado de no local e, e tem uma troca com o, sei lá, o cara que cuida da casa e a filha que é meio estranhinha, né? Meio esquisitinha, parece meio. É uma criança muito peculiar, né? Muito É, única. E ela também aparece depois, eu acho que em Suspiria, e aparece naquele filme né? Demons Mas também. você notou que aí o filme, pros próximos 15 minutos, mais ou menos, ele vira um filme silencioso. Sim, 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 sim. Não tem Ele tá meio que diálogo. E aí introspectivo. é tudo a gente acompanhando o Marcus entrando na casa e dando uma geral e tentando desvendar os segredos escondidos lá dentro. E a trilha do Goblin, para mim, é uma das minhas preferidas, assim, que começa, aí ele começa a dar uma olhada, a gente acompanha o olhar dele olhando a casa e começa a tocar isso. Muito Isso aqui é boa um essa bom música. exemplo do que eu tava te falando, cara. Olha aqui, a guitarra tá tocando uma coisa repetida e quem tá floreando é o baixo, cara. Quem tá fazendo meio solo, o lead. Eu só não sei porque o nome dessa música é Mad Puppet. É, Já que Mad Puppet é outra cena do filme mais na mas frente. a nomenclatura deixa um pouco a Deve desejar ser nesse. Weird House. É. E aí a gente tá acompanhando o personagem subindo escada, e a casa tá completamente abandonada, então tem aquelas casas que não tem nem eletricidade, né? Ele veio preparado É, também, uma casa ele totalmente trouxe abandonada. o cara é preparado também. Veio com uma flashlight. É, levou uma lanterna, E sim. ele não chega a levar ainda o martelo pra quebrar a parede, não, né? Ainda. Não, isso é quando ele Ah, é. retorna depois. Por sinal, ele retorna horas depois, né? Ah, Mas eu adoro essa trilha, cara. Climão, né? cara, muito bom. Muito bom. A casa toda é muito foda. A É, cena da casa é muito maneira. É uma casa bem com arte nouveau, assim, sabe? Tem é. uma arquitetura muito, E, muito entrelaçada, os e uma coisa que vitrais, eu. casa, É. assim. E uma coisa. E a própria personagem da menininha que leva ele lá é uma personagem muito interessante, que é uma menininha ruiva. Uhum. E meio que o pai dá um tapa nela do nada, ela só meio que dá um sorrisinho de como quem gostou. E pergunta, por que que seu pai fez isso? Ah, ele é maluco, não O sei o pai quê. E depois, quando o pai olha cenas pro depois, chão. ele fala que ela mata animais também. Não, não, mas logo depois que quando ele fala assim, por que o senhor fez isso? Ah, por que seu pai fez isso? Ah, ele é meio louco. Mas olha que a câmera mostra que no pé do pai tinha um lagarto com um alfinete na cabeça, que a menina meio que colocou Bizarro. ali. É muito interessante Ela fazia isso, por isso que o pai dela bateu nela, pra ver se ela para de é. Não, maltratar uma coisa animais. que eu notei depois que, lendo, é como a trilha, entendendo o personagem, a obsessão do Marcos em resolver esse negócio, essas repetições musicais, que é o cara, tipo, continuando, sabe? E nunca mudando muito, assim. Acho isso muito interessante, Mas que eu acho que é por causa do é pensamento. também. O pensamento dele é um pensamento cíclico. Então, é isso. Ele meio que ele fica rememorando tudo na cabeça dele, o que ele sabe até agora, pra ver o que vai encaixar. Justamente, e ele é obcecado então ele tá meio que relembrando todas os fatos que ele sabe, né? E acho que é muito bem Sim, representado ele fica o nessa tempo trilha, todo, né? cara. E em seguida, Isso não é muito ele legal. tem tipo uma breakthrough, que ele consegue descobrir uma. Aliás, ó, aí que começa a não fazer nada sentido aqui. Que. É, ele percebe que tem em cima do reboco da pintura, É, tem acima, né, atrás, né, desse reboco tem uma imagem meio que saindo. uhum, Então ele começa a raspar para tentar descobrir o que que foi pintado na parede atrás. Tem uma imagem meio cartunesca até. né? E ele começa, enquanto ele começa a fazer isso, aí acompanha, a trilha muda um pouco.
Isso é outro momento da trilha, O tá? que é a cena, o que ele acha ali na pintada, é, inclusive, é a cena do começo do filme, na abertura, logo nos Acho créditos, muito né? Que é legal aquela isso. cena da árvore de Natal e, e a faca e tudo mais. Que ele tá começando a descobrir os. E é quase É, porque tá de um coração noite, batendo, ele tá numa casa abandonada de noite, que pode ou não ter fantasmas, né? Mas se ele. pode ou não ter um assassino atrás É, dele, mas como ele é músico de jazz e pianista, por que não? tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Não tem como dar errado. É. E começa assim, isso acompanha ele tentando decalcar a parede lá. Ele tá descobrindo uma, uma evidência muito importante para ele resolver o caso, né? Uhum. Adoro essa faixa. É, que Ela não, tem um quê de meio muitos muito boa essa timbres acontecendo ao mesmo tempo. Baixo sempre lá, muito presente o baixo. Isso é tudo feito com sintetizador, esses barulhos aqui. É. Todo mundo faz um solo ao mesmo tempo. Isso é que eu acho fantástico. Esse é um grande exemplo de como sintetizadores no início era tipo uma arte de ser criações que talvez não existem ou alguma versão de um som que você conhece no mundo real usando eletrônicos. É, E essa faixa é foda, cara. Essa trilha é muito bom. boa pra caralho. Aí ele meio que. Não, ele é meio que interrompido, né? Porque tá de noite, já tá com uma lanterna lá Ah, numa casa que caiu, já começou a é. cair um vidro em cima Aí da o cabeça pai e a dele. filha chegam lá. E o pai e a criança estão chamando ele lá pra baixo, perguntando se ele tá bem, não sei o quê. É. Aí ele fala, não, já tô indo embora, já, não sei o quê. Aí logo, inclusive, quando ele tá saindo, parte do reboco da parede lá, da imagem do assassinato do começo da introdução do filme, mostra que tem uma terceira pessoa ali. É. E ele. Aí é ele voltando pra casa É, agora. ele volta pra casa. E agora a gente chega numa das cenas mais insanas do filme, né? Que é a cena, tá o parapsicólogo lá, que tinha acabado de descobrir mais informações, né? Estava tentando encontrar o Marcos. O Marcos não tá em casa. Então ele tá lá tomando chá, andando pela casa, aquela coisa toda. Você começa a ter aquele clima de tensão digna de um diálogo, de suspense e tudo mais. E de repente, Léo, você quer as honras? Bom, aí ele começa a ouvir o. O cara tava prestes a degustar O chá. do Mas ele chá. começa a Tava todo sentir que tem. empolgado. Ele realmente ele tinha uma. Deve ter um chá muito bom. Deve ser esses chás que a gente compra de saquinho aqui no mercado, não. São chá daqueles bem legais. Mas ele começa a sentir que tem algo errado. Então ele já pega ali um abridor de cartas, eu imagino, mas é É. tipo uma faca, assim, né? E ele já tá pronto pro ataque já. É, ele já tá em mode defensivo. É, ele tá pronto pra guerra. Aí, Mas uma coisa interessante é que a tomada foca numa porta e se diz o na perigo verdade vai vir daí, é uma cena aberta, né? Então você tá olhando pra uma porta assim no meio, uma tem luz da ali, porta. abre a porta de um armário no canto e sai um boneco, Um robô, boneco, meio automata, é um autômata, tipo correndo, andando assim de terninho, sabe? é, Uma coisa rindo, me lembra um rindo, pouco aquele é, bonequinho, aquela criancinha do Cemitério Maldito. é, exatamente. É um Voa, bonequinho assim de terno e smoking, né? e ele sai rindo assim, com essa risadinha aqui, né? É uma coisa mais ou menos assim. Aí ele vai lá, ataca, né? Ataca com a faca, porque afinal, por que não, né?
Tá sendo atacado por um boneco vivo, assassino. É, o boneco vagabundo também quebra facinho, né? Ah, sim, também é um boneco, né? É só cinema moderno que a gente acha que um boneco pode fazer alguma coisa. Não, dá um bica no boneco assassino. Não, mas eu digo, se você tem a tecnologia para fazer um boneco que corre, você não ia ter fazer ele com uma coisa que ele consiga ser mais resistente, talvez? Ah, não sei. Independente disso, enquanto o cara tá ali olhando para aquele boneco com as engrenagens meio saindo pela cabeça e tudo mais, e ele tá olhando encanado para aquilo, da janela, entre as cortinas, sai o assassino e mata ele. Quer dizer, mata de Não, maneira violenta, né? Tô pega ele sendo. e mete ele morde tipo a quina de uma mesa, alguma coisa. Não, Ele não fica mesmo. enfiando a cara dele, né, em várias quinas, na É. lareira, na mesa. E no final É. pega a faca e atravessa o pescoço dele, fincando na mesa, né? É, tipo, o pescoço pela parte de trás. É muito. Não, não, Nunca meio vi uma lateral. morte. Eu achei que fosse de trás, mas não, é pela lateral. Tanto que ele fica meio que colado ali. De qual, Para... seja o que for, é um jeito meio inusitado de você perfurar um pescoço. Não, é um total, total, total. Na É. verdade, ali tudo é muito inusitado, né? Ali. E Então, acho que. novamente, tudo isso naquela trilha só para lembrar, já que a gente é tão boa, eu quero tocar. E aí a gente volta pro Marcos, que não me lembro bem por que ele resolve voltar na mesma noite pra casa agora. Me deu um branco. Não, na verdade, depois ele liga pra Giana, a Giana encontra ele, e ela Ah, é. agora aconselha ele a fugir para outros lugares lá, Ah. para Espanha e tal. Mas ela dá mais uma flertada com ele aí. Não, ela faz o tempo todo. Coloca ele ali no Ah, tá, tá. cantinho, faz não sei o quê, aí É, dá aquela. Tem ciúmezinhos de uma antiga namorada, é verdade. joga a foto dela no lixo, Ah, dá um é, ela é muito tchauzinho engraçada, de cara. maneira Gente segura. sedutora e vai andando, dançando até a porta. E, Você não tem essa música, não, né? não, e essa é a música que eu tava mencionando, cara, que é meio um Essa, flertinho. Ela faz a. você não tem essa música, não. Essa Não, não. aqui. Mas eu posso. É, é muito bonita. Mas É. Voltando a casa, o Mark volta com mais bem equipado agora, que ele vem com um negócio pra perfurar a parede, né? é porque, na verdade, o Marcos, agora ele olhando para a foto, ele vê que tem uma Ah, coisa isso. faltando na foto. É uma É isso, é. janela Uma janela que não que tinha não tá mais mais. na janela lá. Aí diz, sabe o quê? Você pensa, amanhã eu vou voltar lá e dar uma conferida. Não, Não, ele não, diz, você vou pensaria agora. isso. É. Não, ele não. Agora já é tarde, eu vou dormir, amanhã eu vou. Não, ele não, eu vou agora. Sei Vou que horas agora. que era, sabe? Ah, Tinha acabado de tirar o casaco, cara, né? não, você Não, tem que volta. considerar que ele já era de noite quando ele estava lá. Tava tarde, ele ficou lá até. É, E saiu de lá, já saiu de lá escuro. e não era que é perto, tem que dirigir, deve ser uma horinha pra chegar lá. Sim, sim, sim. Então, se ele foi ida e volta 4 vezes, 4 horas do dia dele que ele perdeu de viagem aí. Mas ele é Mark, so he's Mas cool. ele não se No importa com problem. isso, cara. Ele não tá No nem aí. problem. Sem problema. Mas aí temos uma das minhas. Bom, eu não posso dizer que é da minha preferida, porque eu adoro tudo. Então, mas é uma. Seria quase como escolher um dos filhos, né? Seria o última música mesmo que a gente ainda não ouviu e que acompanha ele tentando perfurar a parede do lado de fora onde ele acha que a janela tá e tendo meio que quase caindo lá de cima. É, você quer dizer que o cara é bem persistente, né? Muito persistente, exatamente. E aí a música que toca é essa. Eu adoro. E essa aqui tem. Isso aqui ele tropeça, ele tá caindo, ele tá meio que. Aí você vê ele tá. É o primeiro momento que a gente vê ele realmente assustado a cara dele, sabe? Sim, sim. Ele tá com medo que ele vai cair e se quebrar todo lá embaixo. Ah, não, se É ele uma cai caída. Se ali. ele Se ele cair, cai ali, só vai no ser dia um, seguinte, vai, talvez ele. vai ser um prejuízo físico aí.
Faz sentido. Mas Olha, tudo olha, isso tem. acompanhando uma cena de um cara meio que tentando não cair É, de uma todo construção. pendurado ali É, pelas janelas e pelos negócios. quem gosta de desert rock, stoner rock, acho que aqui a gente pode ouvir alguns primórdios. Isso, cara, é muito desert rock aqui. Ah, sim, sim, sim. Aqui, ó. É fantástico. Então, isso, não, que ele decide que aí ele entra pela casa e ele volta pra. Ele agora tá determinado a quebrar aquele quarto lá que ele quer. Ele viu que uma sala secreta que ele tem que. É uma sala que foi murada. É. E aí ele vai lá e começa a lascar. Na verdade, devia ter sido o plano inicial dele, né? É. Ele poderia ter. Mas aí que eu fico pensando. É. Foi mais porque ele tá obcecado em entender o que que é as coisas. Então não tem uma janela e quer fazer a janela. Ah, não, tudo bem. Na verdade, faz sentido, porque ele é assim, ele tem certeza que realmente era uma janela ali que tinha ali e tal. Eu me lembro muito dessa faixa em particular, a gente andando no meu carro, ao som dessa faixa, pelo Rio, Bons tempos. há muito tempo. E aí corta logo para um segundo movimento que eu não tá na trilha tipo original de 7 faixas, mas tem numa expansiva que a gente encontrou, e é a cena que ele perfura a parede e ele descobre o quê? Um A quarto cena do secreto. crime, Que é a né? cena da abertura do filme. É o lugar onde a gente vê a abertura do filme, só que agora cheio de teia de aranha. Com muita surpresa, o cara nunca tirou a árvore de Natal de lá, eu sempre achei meio Ah, não, o cara estranho só isso. fechou e foda-se. Mas vai fazer o quê? Vai tirar e vai É, guardar a tua árvore de e um Natal? esqueleto estilo mãe do Norman Bates, assim, Sim. e o som é muito interessante, que aí ele tá quebrando a parede, assim, ele trabalhando mesmo, ele martelando. E todo movimento, essa cena, essa faixa passa na cena que ele quebra a parede, que ele flagra a cena, e depois que o que acontece, ele leva uma. A gente descobre que ele não tá sozinho, ele leva um golpe na cabeça e fica nocauteado. E depois ele acorda com a Diana olhando pra ele, né? Sim, sim. E a casa em chamas. Um bom resumo que eu fiz agora, né? Não, eu fiquei impressionado. Não, e aqui que ele vê toda a loucura da cena. Na verdade, o que a gente tá ouvindo aqui é o momento que ele flagra o. Aqui, ó. Ele vai flagrar o esqueleto. Novamente, os computadores muito presentes fazendo sons doidões. Aqui, ó. Aí ele descobre. Acho- Muito bom. Que aí ele leva. Aí ele é nocauteado e aí a gente, a cena seguinte, só vê a casa em chamas. E a Diana dizendo. A Diana. Esse é o momento que eu achei que eles queriam que eu entendesse que a Diana era o vilão. É, Mas mas não era, não. ele tinha avisado a Diana, ele tinha deixado um recado pra ela. Sim. Mas o jeito que ela tá olhando pra ele, parecia que ela disse, agora fica quieto, ela diz, sabe? Mas enfim, não é nada disso porque ela inclusive estava no telefone com ele naquela cena que ele está sendo ameaçado pelo assassino no outro lado da porta, ele está falando com a Diana, então é meio impossível que ela fosse o vilão no fim das contas. Mas eles sempre brincaram com essa, eu acho que faz parte do diálogo, né? O cara tentar brincar com as nossas É, expectativas. sim, sim. Ele sempre vai trabalhando com a expectativa. Ele Mas você aí, fica que jogando. Dificilmente vai ser o personagem que você é, possa concluir. Normalmente é uma situação completamente fora. mas aí o filme se resume mais ou menos assim: ele volta para casa porque ele estava nocauteado, ele é socorrido pelo cara que cuida da casa, e a filha tá lá. Ele vê que a filha tem um desenho igual àquela parede,
ao Aquela desenho na imagem que tava parede. embaixo do reboco É. lá. E ele tem um momento meio not Mark, not very cool, onde ele meio que surta com a garota, né? E diz, cara, onde é que você desenhou isso? Onde você viu isso, sabe? Não, não, e ela diz, ó, na verdade tem esse desenho, eu copiei da escola, uma vez que eu fiquei de castigo, aí tinha eu encontrei esse É nos desenho. arquivos dos anos 50. É, é como você falou, mesmo desenho que o filho do Insidious fazia. É, Mais ou exato. Eu acho que todas as crianças deveriam fazer isso, cara. Eu fico triste em pensar que eu nunca fiz nada parecido. É. Eu E tive aí uma o infância Mark, desperdiçada. é, Mark e Diana vão à escola. Leonardo da Vinci, Não, nada a ver, cara. shout out to Leonardo da Vinci. E, e aí ele consegue encontrar o desenho original e Encontrou descobre. rápido, né? Também, né? Ah, cara, tudo é rápido para aquele cara. É. Ele é um cara eficiente. Os outros aqui são lentos. Agora eu não Nossa. me lembro bem como é que a polícia resgata eles no fim, porque Acho que ela chama a a gente, polícia. Ela chama a polícia antes de irem pra lá, eu acho. é, descobrimos o Carlo com uma arma. Agora, foi o Carlo que esfaqueia a Diana na cena? Foi. Então ele esfaqueia a Diana e depois ele tá com um revólver apontado pro Mark. É. Mark nem bate, nem pisca. Não, O pra ele Mark tudo diz, o que normal. que você Ah, vai você é fazer meu agora? amigo, mas agora você tá Qual querendo me é, matar. cara? É, vai me matar. Deve fazer Vai, algum sentido. é. Aí o cara diz, não, eu gosto de você, mas você não deveria ter procurado tudo. E a gente vem a meio que entender que, Mas assim, você tem que aparentemente, lembrar que o toda aquela cena. assassino. E toda aquela cena daquele colégio é muito legal, né? Porque você tem uma. Que é tudo muito dramático pra caralho. Então, um colégio gigantesco. Inclusive, tem uma cena que ele entra e tem uma lousa, né? Um quadro negro que tem um bonequinho sendo enforcado, em movimento. Eu acho que o Carlos chegou lá antes, né? E É, ele desenhou. foi fazendo várias coisas. Não, vou botar aqui um desenho de uma criança sendo enforcada. Tal. Que se você olhar, o estilo de desenho ali, o style de desenho é parecido justamente parecido com o que o Mark encontrou na casa. É, porque na verdade os Então não é, desenhos eram um carro, né? eu sei, não, mas eu não imagino que o Carlo, entre duas bebidas, assim, eu não sei, o Carlo estava sóbrio nesse dia também? Não, eu acho que ele não tá sóbrio em momento nenhum. Ele estava É um bêbado. momento da vida dele que tá sóbrio, mas provavelmente ele bebe pra esquecer a infância dele. É. Que, e aí a polícia, por milagre, a polícia chega no exato momento que o Carlo vai dar um O que é tiro bem no. impressionante, considerando a polícia desse filme. É, que a Não, e nem gente. entra pela porta, ele entra pela janela, né? Polícia do qual a gente falou tão mal o episódio inteiro. No final, pô, até que Chegou na. pegou. E o cara sai correndo. Só que eles são ruins de tiro pra cacete, cara. São nível Murphy, sabe? O Sim, cara, o cara Robocop. sobe uma parede, consegue escalar uma parede. Os caras estão, tipo, não muito longe, dão tiros, tiros, tiros. São uns 5 caras dando tiro, ninguém acerta o Se ele cara. tivesse sorte, na verdade, ele teria sido atingido por um tiro daqueles, né? Porque o que acontece com ele depois é pior do que tudo, né? Você tem que entender que o filme Diallo, ele é extremamente violento. Faz parte da característica ter uma as cenas serem esteticamente e plasticamente agressivas. O tanto que esse filme, ele tem mais ou menos 2 horas e 7 na versão normal. Ele tem uma versão original dele de 2 horas e 20, que é maior. Mas dentro dessas imagens cortadas, nenhuma delas é de cena violenta. São cenas de diálogo. Deve ser os flertes. Porque as cenas de violência são o carro-chefe do filme. Então eles não vão É. cortar. Não é que nem Robocop mesmo, que a gente estava usando Robocop há Não, pouco, que e é as cenas, engraçado. que as cenas cortadas foram as cenas agressivas. Não, aqui não. O Carlo, ele fugindo da polícia, ele é pego por um caminhão que tem um gancho de ferro solto, por algum motivo aleatório, que prende a perna dele. Irresponsável também, né? O cara tá É, andando com irresponsável, gancho. irresponsável. Aí ele meio que tá correndo, ele não tá meio que atordoado ali com os tiros, ele tromba com esse caminhão, o gancho prende nele e ele é levado pelo caminhão. E Por ele é levado por um quilômetros. caminhão durante um tempo.
meio quilômetro, mais ou menos. Os caras, você fica vendo os caras conversando no caminhão, trocando uma ideia, falando do jogo do Flamengo, sei lá. Uhum. Enquanto isso, o cara lá no fundo, lá atrás do caminhão, sendo arrastado com um gancho na perna. Uma curva, ele bate com a cabeça no meio-fio. Logo depois o caminhão para. Quando finalmente o caminhão para, vê um carro no cruzamento e arrebenta a cabeça dele. É muito grotesco, cara. É quase cômico. É, até porque você tá rindo, né? Que bom Não, que você acha eu tô cômico. rindo da sua descrição que você fez. Me faz, é Que foi engraçado. perfeitamente. Só pena que não tinha nenhuma música tocando na hora que eu tava É, descrevendo de é. novo. Não, mas, ó, com toda. Não tem música nessa cena. Ai, ai. Né? Foi É merecido, só foi o barulho merecido. do bones cracking e tudo, sim. Essa é a trilha da parte. E é engraçado você falar que não foi que o Argento filmou essa cena, o ator botou a cabeça assim e correu muito risco de vida, porque o Argento ficava meio que. Como é que era que funcionou mesmo? Ele dava ré? É, e volta com a cena depois, com o filme depois, né? Encosta aí. É uma violência, né? É uma violência desnecessária, eu diria, né? Enfim, não, aí resolvendo, a Diana vai pro hospital onde ela não corre risco de vida para todos que estavam preocupados. A Jana tá bem. Não se Ela tá preocupe. ok, ela só levou uma facada bem sinistra no estômago Quem nunca? e, e, Mas aí o mas Mark, o ele tá doutor, agora de novo naquela praça, logo naquela praça, logo no início do filme, o Mark tá lá de novo. E ele tá percebendo que, cara, eu acho que na verdade é engraçado porque ele não tá toda hora preocupado, porra, mas esse cara é meu amigo e agora. Não. Mas ele percebe, cara, mas ele tava do meu lado na hora que teve os gritos. na verdade ele tava bêbado ali do meu lado. Ele tava do meu lado, então ele não pode ter matado a Elga. E É. aí ele vai lá, ele sobe de novo lá pro apartamento da. E sai entrando de novo no apartamento, tentando lembrar. Ele Uhum, encontra mais ou menos qual é o quadro que. E ele descobre que na verdade não é um quadro, é um espelho. uhum, E naquele momento ele lembra da cara do. Ele me lembra que o assassino estava ali. Que é uhum. isso que faltava na. E a gente não vai Nesse falar quem é. momento, quem tá lá. Você quer que eu fale quem é ou não? Ah, claro, agora. Na verdade, uma coisa engraçada é que o vinil do meu pai estragava, dava um spoiler, que tem a foto justamente dessa cena da reflexão no espelho, Aham. de quem é, e é a mãe do Carlo, A mãe do cara. que é a assassina, que na verdade tinha uma esquizofrênia quando o Carlo era jovem, e a cena que a gente vê no início do filme é o pai tentando convencer ela para voltar para a clínica e ela fazendo tipo Não, e a cena é muito bonita, maneira, né? Uma negando, cena toda dizendo não, não abertona. vou, não vou, não vou não. Aí o cara, não, vou ligar pro doutor, a gente vai conversar, ela se enche do papo, aí para terminar o papo Ela, ela pra esfaqueia provar o que não é cara, maluca, ela esfaqueia o cara na ela esfaqueia o costa cara. e mata. E o filho, o O Carlo, Carlinho o Carlito vê. assiste tudo. É, Ouvindo aquela ele. música lá, né? Tava ouvindo a É. música. Então, também dá fecha o arco de por que ele era tão torturado e deprimido e alcoólatra, sabe? É, e a última cena, ela tenta matar o Mark, só que É o Mark. Aí o com Mark tem que cutelo, matar na ela. verdade. O Mark, que é um cara que não matou ninguém até Não, na agora, ele verdade tem. ele meio que dá um golpe nela lá, um chute, e ela tem um colar desses de corrente muito forte e que prende no elevador, na grade do elevador, e ele vai lá e aperta o botão de chamar. Na verdade, não faz muito Mas, sentido, né? Porque você não aperta o botão, o elevador não é, tá, mas já, o elevador tava ali, na verdade. É.
Mas nessa Tudo bem. brincadeira, mas nessa a mulher perde um melão dela. É, porque aí É decapitada. porque a corrente desce junto com o elevador e. E a última cena é muito, muito marcante, porque é basicamente o Mark olhando a sua reflexão, É o seu reflexo. o seu reflexo Na no, poça de sangue. na poça de sangue deixada pela cabeça da Na mãe do vilã, carro. da assassina, da mãe do carro. E aí volta novamente, fecha com a trilha Profondoroso, Pode tocar, novamente. inclusive, agora, pra gente dar Sim, as senhor. considerações finais. Com prazer. E acredito que aí é a primeira vez que a, a faixa toca do começo ao fim completa. Porque no filme inteiro ele pega trechos, assim, quando a assassina tá preparando pra, pra fazer seus crimes, a gente vê Agora a que música filme já bom, tá né? muito bom, velho. Eu devido a essa sua Admiração. vontade de fazer as pessoas assistirem esse filme. Eu já coloquei muita gente pra ver esse filme, assim, porque Eu eu acho vou, que é um. eu queria fazer um shout out, que eu vi uma versão muito boa no YouTube, e você vai dizer, no YouTube, mas tem um site chamado Espanto Noturno, e eles colocaram o filme inteiro em HD, no formato original, com legenda. E o filme é em italiano, né? Hein? É, Ah, aí pra sim, quem tem um que. detalhe. Só um detalhe assim que eu tenho que lembrar de falar. O filme ele tem uma. Ele é dublado. Sim. Você depois de um tempo você até esquece. Isso é meio que releva. Mas o filme todo ele é dublado porque os personagens faziam as vozes em cada um em seu idioma, e depois era dublado por cima. E ainda mais no início, você tem uma percepção de que tá tudo meio fora de sync, porque tá um pouco tudo meio fora de sync mesmo, tá? Se você assistir Uhum. a versão em inglês, se você assistir a versão em italiano, não interessa a versão em É, idioma que você escolher, é. vai estar com fora de sync. Eu estou dizendo, pra quem quiser assistir a versão que eu assisti no YouTube, tá muito boa, sabe? E a trilha é um pouco mais difícil de encontrar. Não, Mas você embora acha, agora. você acha no. Não, você acha no Spotify. É agora só que começou a ter, porque teve um Ué, tempo mas que não agora tinha. é o momento. Agora é o momento. Não O que estou quer dizendo, dizer? mas estou dizendo que ela, às Quando eu vezes vi ela daqui a tem, eu estou 10 anos dizendo que atrás. já. Não, mas já teve épocas que eu encontrava fácil, aí depois, por algum motivo, eles tiravam, aí ela volta, ela é meio fantasmagórica nas redes sociais, entendeu? Nas plataformas, sabe? Mas no momento você pode escutar. Aliás, a versão que a gente tocou aqui, que tem não só as faixas do jeito que elas estão representadas no álbum, mas também o jeito que cortes as versões que passam no filme. E são várias versões, eles tocam as faixas diversas vezes, assim, com variações. É muito legal isso. É Acho muito que esse é o, legal. acho que esse Vale é a o pena, primeiro. Oi? vale a pena pegar pra ouvir. Opa, cacete. Pô, sem dúvida. E uma vez que você vê com o filme, você aprecia mais a trilha e você aprecia mais o filme. É tipo um casamento perfeito. Exatamente. Com isso, Com isso finalizamos. O nosso é, filme mais adorado. é, é um jeito. Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem. Forte abraço. That was a good way to finish it, né? Né?